a gente vai se virando. Vamos dar um jeito. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer a Ti por estarmos mais uma vez juntos para estudar a palavra do Senhor. Amém, Obrigado, Senhor, por este domingo, obrigado pelo descanso da noite, te louvo por cada vida que separou este tempo agora para receber do Senhor os ensinos da Tua palavra. Queremos rogar, Deus, a iluminação, orientação do Espírito Santo do Senhor, para que entendamos e que coloquemos em prática na nossa vida tudo aquilo, Pai, que nesta manhã nós aprenderemos da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por essa tecnologia que nos permite, ainda que longe, possamos estar juntos e estudar as Escrituras Sagradas. Oramos assim, colocando cada um nas Tuas mãos e nossas famílias também, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu vou começar com uma cobrança. Quem é que fez a tarefinha que eu pedi? A Renata. Oh, glória a Deus. Pronto, agora já posso... A tarefinha? Passar o dia. Ah lá, o Marcos também fez. Que bom. Então, vamos falar um pouquinho delas. É uma pena que eu não estou conseguindo ver o que eu tinha preparado de material, né? Para o slide. Mas só para lembrar um pouquinho, em Coríntios, nós temos pelo menos 9 temas que temos estudado, né? Que vamos continuar estudando. Divisões, imoralidade, litígio entre irmãos, casamento, liberdade cristã, orientações para o culto, dons, ressurreição e oferta. Esses 9 itens, 9 temas, nós queremos discorrer com vocês ao longo da Carta de Coríntios, tá bom? Para quem está chegando agora, acho que mais a Fátima e a irmã Vanete, acho que a Renata também. Eu sempre pergunto, assim, de repente tem algum tema que você gostaria de estudar um pouco mais dentro da carta, e até alguns irmãos compartilharam, pediram para falar um pouco mais sobre dom de línguas, né? E a gente compartilhou que vai falar um pouquinho lá na frente, porque ele é quase no final da carta, e a gente então vai caminhando um pouquinho para chegar lá, tá bom? A gente vai chegar lá, tá? Alguns irmãos têm parentes, né, que são pentecostais, e aí queriam estudar um pouco mais sobre o dom de línguas, nós estaremos falando lá na frente, se Deus assim nos permitir, tá bom? Então, esse material que eu coloquei para vocês lá, eram algumas perguntas dentro de 2 temas que a gente vai tentar abordar hoje, que é o capítulo 5 e o capítulo 6, que fala da imoralidade dentro da igreja, e o capítulo 6, que ia falar um pouquinho sobre o litígio, né, entre irmãos. O que é litígio, né? Conflito, né, um problema entre os irmãos que estava acontecendo de serem levados para os tribunais, e Paulo vai nos ensinar sobre isso. Então, se você está com o material na mão aí, eu fiz algumas perguntinhas. Vamos tentar responder. Quem fez aí vai compartilhando e a gente vai aprendendo. Deixa a tua Bíblia aberta. Pastor, lá no capítulo... Pastor, só um pouquinho. Oi? Pode ligar os microfones? Ok. Irmãos, todos vocês aí estão com celular, desliguem o microfone, coloquem ele mudo. É só chegar, toca no celular, tem um símbolozinho no microfone, clica nele, ele vai ficar um traço em cima. E aí,
quando você for falar, quando eu pedir, aí alguém quiser comentar alguma coisa, é só ir lá novamente, tocar nele, que ele desmuda. E aí você fala, tá legal? Aí com todos nós mudos, apenas eu falando, aí o Marcos consegue gravar sem interferência, sem nada. Essa aula está sendo gravada. Tudo bem? Cadê a Fátima? Voltou. Fátima, é só para desligar o microfone, não é para ir embora da aula. Joia. Tudo bem agora, Marcos? Acho que deu, né? Tá legal. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 5, é o nosso tema, né, o nosso texto, dos versículos 1 até o versículo 13. A pergunta é, a primeira, qual era a questão disciplinar que envolvia a igreja de Corinto? Aí Marcos e Renata, né, acho que foram os dois que fizeram. Não sei se mais alguém fez. Se alguém fez, levanta o dedinho assim para eu saber. Não, só a Renata e... o Edu também fez. Então, vocês três aí, quando quiserem, abram o microfone e falem, por favor, tá bom? Qual era a questão disciplinar que envolvia a igreja de Corinto? Eu respondi imoralidade. Ok. E o que acontecia? O que acontecia exatamente? Era que Peraí, deixa eu ler aqui de novo. Era imoralidade sexual, que era tão grande que nem nos pagãos acontecia, mas acontecia dentro da igreja, que era possuir a mulher do seu pai. Ok. O rapaz estava tendo uma esposa com a mulher do pai, né? Do próprio pai. Com a madrasta. Isso. Ok. Segunda perguntinha. Qual foi a atitude da igreja de Corinto face a essa imoralidade de um de seus membros? O que a igreja... como é que a igreja agiu? Qual era a atitude dela? Versículo 2. Paulo pede para que a igreja expulse esse membro do meio da igreja, né? Ok, mas antes de pedir, ele pede por quê? Qual foi a atitude da igreja? Por que Paulo orienta, versículo 2, né? Que fosse tirado do vosso meio. Mas o que aconteceu com a igreja? Qual foi a primeira atitude da igreja? Ao invés de se entristecer, eles eram orgulhosos, né? Eles sentiam orgulho, né? Disso. Ao invés de se entristecer. Então, a igreja estava tolerando, né? A igreja nem chegou a se lamentar, né? Ele fala que vocês estavam orgulhosos, ensoberbecidos, e não chegassem a lamentar o fato, quer dizer, eles estavam tão cheios de si, preocupados com tantas outras coisas, e nem se aperceberam, né? Nem lamentaram, nem se entristeceram por um fato que estava acontecendo dentro da igreja, né? E eles estavam tolerando, né? E como o versículo 1 diz, né, que a Renata comentou, esse tipo de atitude, né, essa imoralidade, nem entre os gentios, né, se acontecia, e estava acontecendo dentro da igreja. Então, a questão de Paulo aqui é que a atitude da igreja, primeiramente, a atitude da igreja foi de tolerar, de deixar as coisas continuarem, de deixar o barco correr. Tá? Então, foi uma atitude de tolerância, uma filosofia de tolerância. Isso é é extremamente perigoso, né, para nós como igreja. Né? Deus deixou registrado isso aí para que a gente aprenda de que nós não podemos ser
tolerantes, né, com o pecado na nossa vida e não podemos ser tolerantes, muito menos com o pecado dentro da própria igreja. Ok? Muito bem. E qual foi a recomendação de Paulo à igreja de Corinto? Versículos 5 13. e o 13. Ele pede para tirar do meio quem cometia tamanho ultraje, né? E o que ele fala? Ele pede para que tirasse do meio cristão pela inconveniência que estava causando dentro da igreja, para que fosse entregue a Satanás, para que a carne dele fosse destruída, mas que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Ok. O que significa isso? Vamos tentar traduzir para o nosso compreender um pouquinho melhor, né? A igreja deveria disciplinar este irmão em pecado, e quando fala entregar a Satanás, né, é entregá-lo mesmo à esfera de ação de Satanás, entregá-lo ao mundo, né? Isto é, aquele irmão, essa pessoa, ele fica fora do guarda-chuva de proteção do Senhor. Né? Entregue a Satanás debaixo da esfera da ação, né, de Satanás. Um castigo que viria por meio da ação de Satanás, da destruição do corpo, né, da carne, por algum tipo de realidade, né? Pode significar doença, pode significar até também a morte, né? Então, mostra que o pecado contumaz, né, aquele pecado reticente, aquele pecado costumeiro na vida da pessoa, pode levar ao castigo físico. Ok? Pergunta 4. Excluir alguém significa fazer este alguém perder a salvação? Por quê? Não. Não. Por quê? Eu coloquei não porque a salvação não se perde, e o exemplo eu coloquei João 10, 28. Muito bom. Muito legal. Pastor, Vamos ler lá o texto de João. pastor, tem uma dúvida aqui. Eu quero saber o seguinte. Se a gente pode usar esse versículo 5, né, para comprovar que não se perde a salvação, nesse caso aqui, né? Esse versículo 5 pode usar como base que a gente não perde a salvação, né? Porque a gente também respondeu a mesma coisa que o Edu. A gente também pensa assim. Mas às vezes a gente não tem um versículo, uma base bíblica para isso. Então isso aqui serve como base, né? Sim, é um dos versículos que dá base para que a salvação não se perca, né? Porque ele fala que ele é entregue para Satanás, mas o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O João 10, 28 não seria um outro versículo base? Também são versículos base de confirmação de que a salvação não se perde. João 10, 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. Então, é um dos versículos que nos ensina a respeito de salvação não se perde. Então, vamos colocar o nosso raciocínio aí. Até então, essas perguntinhas que nós fizemos, a gente vai continuar. Então, nós falamos sobre a descrição, quer dizer, o que estava acontecendo na igreja,
Nós falamos que a atitude da igreja era uma atitude de tolerância com essa realidade, isso não pode. Nós falamos do caso contra, né? Por que não podia, na verdade, né? Por que esse tipo de situação era errada? Na verdade, nós temos que ir para o Antigo Testamento e confirmar aquilo que estava acontecendo, que Deus falou que isso era pecado. Então, abra comigo lá em Levítico, capítulo 18. Versículos 7 e 8. Estão comigo? Diz assim: não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. Então, essa questão que estava acontecendo dentro da igreja lá, as escrituras sagradas, no caso de Levítico, já condenava esse tipo de situação, né? Então, contra essa tolerância, né, o Antigo Testamento já condenava, já dizia que isso era errado. O versículo 1 mostra que esse tipo de situação nem entre os gentios, né, acontecia. Paulo coloca aqui, né, que isso deveria ser tomada uma atitude, né, e que a igreja não estava tomando, né, as devidas atitudes contra aquilo que estava acontecendo. E aí Paulo então explica, nós já vimos algumas coisas sobre o procedimento necessário, né? Qual é o procedimento da igreja? Primeiro, mudar a atitude, né? Eles estavam orgulhosos, né? É muito estranho até olhar para alguma coisa assim, né? Estavam ensoberbecidos ou cheios de si e deixavam que isso acontecesse. Aí tinham que mudar a atitude. Então a igreja tem que disciplinar, né, contra o pecado. Ela tinha que expulsar o ofensor. Né? Paulo já havia sentenciado isso. Entregue a Satanás, destruição da carne. Agora, há mais uma coisinha para a gente considerar aí, que é o versículo 7. O que diz o versículo 7? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O que vocês acham? Por que Paulo faz essa comparação? O que ele fala aí sobre a questão do Cordeiro Pascal? Por que ele tem faz uma analogia com a Páscoa? Seria se livrar do velho homem, pastor? Porque Cristo morreu por nós e por ele recebemos a salvação e somos uma nova criatura? Também, mas por que ele coloca a questão de lançar fora o velho fermento? Tem a ver com o velho homem, como você falou. Mas por que vocês acham que ele faz essa comparação? Seria as atitudes com as coisas do mundo que vêm junto
No caso, quando a gente está indo para a igreja. É que o fermento velho estraga a massa toda. Ó, Seria- a Dini tá aí? Tá, entrou. Ah, agora que eu vi a Dini aí. Ah, legal. Seria no caso, as pessoas que vêm de fora e traz as coisas que estão ainda do mundo e pode estragar a igreja, ser um mau exemplo para a igreja. E nisso o fermento vai contaminar, né? Mas não é nem as pessoas que vêm de fora, ele está se referindo a nós dentro da igreja. A né? nós O fermento, que até então era um símbolo de impureza, né? Ele leveda toda a massa, isto é, ele contamina todo o restante. Sim, eu quis dizer isso. Tipo, se eu tô na igreja, eu sou da igreja e tem as coisas do mundo, vou levar para dentro da igreja, eu posso contaminar toda a igreja. Exatamente. Por Foi isso que Paulo faz essa... Pode terminar. Foi o que a Dini concluiu. Exatamente. O velho fermento aí, né? São essa questão, como você colocou, do velho homem, né? Atitudes, né, que não devem mais fazer parte da nossa vida, né? E que quando elas fazem parte, né, e aí no contexto de igreja, elas precisam ser corrigidas, precisam ser exortadas, precisam ser transformadas, né? Porque senão essa atitude vai contaminar. Na verdade, né, o pecado contamina, né? Outras coisas também, quando você lê Hebreus capítulo 12, ele vai falar de uma raiz de amargura, ele vai falar que pessoas que estão com amargura no coração, pessoas que estão, com o coração assim tão ruim, eles acabam contaminando as outras pessoas, né? Então, essa realidade é de evitar a contaminação. E como é que você evita isso? Disciplinando, né? Exortando, corrigindo pela palavra. E se a pessoa não se arrepende, e se a pessoa não muda, não joga fora o velho fermento, aí Paulo fala, então, manda a pessoa, entrega para Satanás, tira de dentro da igreja, porque ele vai contaminar os outros. Entende? Então é uma coisa bem séria, por isso que Paulo faz essa analogia com a Páscoa, lançai fora o velho fermento, né? Então o velho fermento aqui é essa pessoa que estava tendo esse tipo de atitude, né? E que não havia nenhum tipo de arrependimento, de reconhecimento do erro e coisa assim. Então Paulo fala, entrega para Satanás. Ok? Então, a gente tem que considerar para nós aqui esta separação implícita na Páscoa. Por que Paulo coloca isso? Ele para nos ensinar que há uma separação, né? Nós que estamos em Cristo, né, há uma separação de tudo aquilo que era da nossa velha vida, velho homem, todas essas coisas. Tem que haver uma transformação contínua, progressiva, diária na nossa vida, né? E que quando acontecer, isso acontece com todos nós, né? Nós precisamos ser exortados e transformados pela palavra, né? Para que isso seja jogado fora. Nosso caso individual, né? Atitudes que são transformadas e deixadas de serem vividas, né? Então é o nosso velho fermento que vai sendo, né, jogado fora, nossas atitudes vão sendo transformadas, a gente vai jogando, uma outra expressão de Paulo, a gente vai jogando a roupa velha fora e vai colocando roupa nova no lugar, né? Então são expressões que Paulo coloca, né, aqui e também em Efésios, né, ou o velho fermento, ou a velha roupa, ou a antiga maneira de viver, como ele fala também em outra carta. Tudo isso para mostrar, queridos, que nós com essas pessoas que
Paulo vai ser bem duro aqui, ele vai falar com aqueles que se dizem irmãos, né? Então, ele usa a questão da Páscoa para mostrar de que há uma separação, né, espiritual, há uma separação de comunhão com todos aqueles que não caminham dentro do padrão da palavra de Deus. Tá bom? Tudo bem até aqui? Ok. Depois tinha uma outra pergunta que nós já até respondemos um pouquinho, mas eu queria que a gente lesse aí, quem está com o material. Por que uma igreja deve se apressar em disciplinar pessoas envolvidas com imoralidade? Nós já respondemos, mas eu queria ouvir de vocês aí quem escreveu. Eu coloquei para que toda a igreja não seja contaminada por esse mau exemplo. Ok, para evitar a contaminação. Legal? Então a igreja deve ser apressada, né, e não tolerante, como foi o que a igreja de Corinto fez com essa situação. Depois tem uma outra perguntinha que eu fiz para vocês aí. O fato da igreja vigiar bem suas fronteiras morais significa que ela deve se isolar do mundo? Por quê? Quem respondeu aí? Marcos e Renata, o que vocês responderam? Eu coloquei que não, porque senão não tem como evangelizar, não tem como as pessoas do mundo serem salvas se a gente se isolar, se a gente se calar. Ok, isso. Ok. Também escrevi isso. Legal. Então, nós não nos isolamos do mundo, mas nós não compactuamos, né, com aquilo que o mundo faz. Não associei com a imoralidade do mundo, mas é aquilo que a Roberta e o Marcos também comentou. A gente não pode deixar de lado, porque a gente precisa estar falando do Evangelho. É claro. É verdade. E Deus colocou a igreja no mundo, né? Nós estamos no mundo, né? Usando uma expressão bíblica, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Né? Mas nós estamos no mundo, né? Então nós não nos isolamos, né? Agora tem que vigiar bem as fronteiras morais da igreja. Ok? O versículo 9 e 10, eu quero ler com vocês. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Paulo está escrevendo aqui só para a gente lembrar até do contexto da carta. Ele fala no versículo 9: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Vamos lá, quero fazer a perguntinha para quem participou das outras aulas. Este versículo 9 lembra o que nós falamos? Sobre o contexto da carta de Paulo aos Coríntios, as cartas escritas, quem lembra? Que ele já tinha escrito carta antes, né? Joia. Ele tinha escrito uma carta antes e, por propósito de Deus, essa carta se perdeu. Esta carta não chegou à nossa mão, mas mostra que ele já tinha escrito uma carta falando assim, olha, não vos associeis com os impuros. E aí ele explica, não com os impuros deste mundo, né? Os avarentos, roubadores, porque senão nós teremos que, como nós falamos aqui, a igreja não se isola do mundo, né? Mas ela não compactua. Mas o que Paulo está dizendo aqui, muito mais, ele fala, olha, não propriamente os impuros deste mundo, mas ele vai dizer a partir do versículo 11, então, que nós não vamos associar com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, idólatra, maldicente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda comais. Está dizendo assim, olha, vocês não vão se isolar do mundo. Não tem como, vocês vão
trabalhar, vão viver, né? Vocês vão estar vivendo a sua vida no mundo. Então não dá para deixar de ter contato, né? de conversar, por exemplo, né? Com aqueles que são avarentos, são impuros, tal, porque eles estão no mundo. O que Paulo está lembrando a gente, ele diz assim, olha, mas com aqueles que se dizem irmãos, e eles são roubadores, avarentos, toda a relação, com esses, aí vocês não podem se associar, não pode ter comunhão, e ele vai a fundo, com esses nem ainda comais, né? Comer significa ter comunhão. No contexto da igreja antiga, a igreja primitiva, comer significava comunhão. E eles comiam do jeito que o Edu agora assiste a aula, deitado de lado, né? Deitava de lado e aí ficava o prato ali na frente e eles comiam com a mão, né? Mas o que eu quero destacar é que comer com alguém naquele contexto significava ter comunhão com a pessoa. Tá? Por isso que Paulo fala, com esses nem ainda comais. Tá bom? Essa seria a resposta da 7, né, pastor? Isso. Qual deve ser a atitude da igreja com aqueles que foram excluídos, né? É o versículo 11 que nós lemos. Ele fala, com esses nem ainda comais. Não vos associeis, né? Não tem comunhão. Tá? Não tem comunhão. Você conversa, você conhece, mas você não tem comunhão com essa pessoa. Então, a gente já falou uma vez na igreja isso é muito duro. É duro. É radical? É radical. É radical, mas é assim que a Bíblia ensina. Né? Com aqueles que se dizem irmãos. Né? E que estavam no meio da gente com atitudes imorais, com uma vida imoral. Então, esses têm que ir fora. Tá? Não se arrependeram, não mudaram de vida, não reconheceram o erro, não. Então, são excluídos e com esses, né, a gente continua orando, né, continua suplicando misericórdia do Senhor, porque ele é entregue a Satanás, segundo a Bíblia, né, mas não há como ter comunhão. Então, é uma atitude bem radical de separação. Entende? Fale. Tem referência ao capítulo 5, esse do 7? Repete a pergunta, saiu cortado? Tem referência? O capítulo 5, esses que está no capítulo 7. O que está no Versículo capítulo 7? 5. Não, versículo 5 aí do capítulo 7? 5, não. Esse que você leu agora, o versículo 7. Sim. Tem ligação com o versículo 5 de salvação? Tem, nós falamos aqui, né? O versículo 5, 5:5, ele é um dos versículos que a gente usa, fundamenta aqui, não se perde a salvação. Mas esses do 7 estão ligados a isso? 7. O lançai fora o fermento? Esses do versículo 7 aí tá ligado com os mesmos do versículo 5? Eu entendi assim a pergunta, que se essas pessoas que são excluídas da igreja, porque elas estão, né, cometendo esses que se dizem irmãos, se eles entram no versículo 5, ou seja, eles são expulsos da igreja, mas não perdem a salvação. Se ele é salvo em Jesus Cristo, ele certamente não perderá a salvação. Ele é expulso da igreja nesse momento que ele está sem arrependimento. Então, ele é retirado da comunhão dos santos, e se ele é salvo em Cristo Jesus de verdade, né, isso só Deus tem completa certeza, nós não temos, nós só conhecemos a atitude dele, ele vai ser salvo no dia. Agora, como é que Deus vai fazer isso? Ele deve passar por um período de deserto muito grande, vai passar por uma situação bem difícil, que o leva, num certo momento da vida dele lá na frente, ao arrependimento e ao retorno. Tá? Então,
a Bíblia garante para nós de que aquele que é salvo em Jesus Cristo, ele não perde a salvação. Ah, mas e essa pessoa que ele foi excluído da igreja? Ele foi excluído, queridos, do hall de membros. Ele foi excluído da nossa igreja, né? da igreja do Senhor, do hall de membros. Se ele é irmão de verdade, tá? Deus vai trabalhar no coração dele para que ele retorne. Por isso que a Bíblia fala aqui, se alguém que se diz irmão. Olha, se tem alguém no nosso meio que se diz irmão, está conosco, mas está cometendo um ato muito sério de pecado, não há arrependimento, não há mudança de vida, há uma rebeldia no coração, não se quer deixar transformar pela Bíblia, a Bíblia nos orienta a que nós não temos comunhão com ele. Então ele não pode continuar no nosso meio. Ah, mas ele é salvo? A Bíblia diz que se ele for realmente crente em Jesus Cristo, mas que naquele momento da vida dele, ele está impenitente, ele está sem arrependimento, não reconhece seu erro, né? Ele está, para nós, ele está se dizendo irmão. Por quê? Porque aquele que é irmão em Cristo, quando você exorta, né, a atitude dele mostra que ele se arrepende. Aí aquele que fala que mas não se arrepende. Então, a Bíblia me dá um padrão. Qual é o padrão? Ele está dizendo que é irmão, mas talvez não seja. Eu não sei. Eu só sei o que ele faz ou deixa de fazer. Né? Com o coração, com a alma dele, é Deus que vai trabalhar. A Bíblia me orienta a nós tomarmos uma atitude. Quanto ao coração, a alma dele, isso só Deus pode fazer. Nós não podemos, nessa área, não podemos agir. A gente não pode fazer nada. O que eu não posso, né, nós como igreja não podemos, é compactuar com o erro. Nós não podemos tolerar o erro. Tá? Ah, mas será que é irmão? Será que não é? Por enquanto, tá? Ele está mostrando para mim que ele se diz irmão, mas não é irmão. Ok? Fernando, ajudou a responder? Que assim fica fica melhor para você entender o capítulo 5, né? Porque se você não tiver parar um pouquinho melhor para entender esse capítulo 5, fica difícil, né, você entender o que é jogar a Satanás para que seja salvo o espírito. Se você não parar um pouquinho para estudar isso, é confuso de você entender da pessoa tá em pecado e tá salvo, entendeu? Não dá para passar por cima assim muito rápido. Tá, deixa eu tentar, eu já falei um pouquinho agora antes, vou tentar repetir. A ideia de entregar para Satanás, né, é a ideia, eu já usei essa expressão, de um guarda-chuva. Então, nós que estamos na igreja, nós que procuramos caminhar segundo a palavra, nós estamos debaixo do guarda-chuva de proteção de Deus. Quando você entrega a Satanás, a ideia que Paulo quer colocar é que essa pessoa passa a ficar fora do guarda-chuva de proteção de Deus. Então ele sofre a influência de Satanás, né? A ação de Satanás na vida dele é como que liberada por Deus para que ele possa sofrer, passar por dificuldades e isso possa provocar na vida dele um arrependimento. Entende? Então, é como assim, nós estamos no mundo, tá? Mas nós estamos debaixo do guarda-chuva da proteção de Deus. Correto? Mas nós estamos no mundo. Nós sofremos a dificuldade, nós passamos por quase as mesmas coisas que as pessoas passam. Mas nós estamos debaixo da proteção de Deus. Aquela pessoa que é excluída do hall de membros da igreja, é aquela pessoa que fica fora deste guarda-chuva. Ela continua no mundo, só que esse guarda-chuva de proteção de Deus não está sobre ela. Então, ela sofre diretamente a influência e a ação de Satanás em sua vida. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é provocar nele o arrependimento, para que ele retorne, né,
a sua comunhão, se ele é irmão que se salva, ele retorna à comunhão. Ok? Este é o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre é bom e disciplinar, mesmo para essa pessoa que se encontra rebelde numa situação de pecado contumaz. É assim que Deus nos orienta na Bíblia. Tá? Mas aí a nossa maior preocupação, queridos, embora nós tenhamos preocupação com as pessoas que se encontram assim, ou que venham a tomar uma atitude dessa maneira, a nossa maior preocupação aqui é olhar para aquilo que Deus está nos ensinando através para a igreja. Tá? A atitude da igreja, tá, é que não pode tolerar, a igreja não pode deixar passar. Essa é a grande questão que Paulo coloca no versículo 5. A preocupação de Paulo era que a igreja tomasse a atitude que deveria tomar. Ok? Essa é a preocupação quando Paulo escreve a carta aqui, no capítulo 5 especialmente. A igreja estava deixando o irmão lá, ou a pessoa lá. Então a igreja não estava tratando o problema. E essa é a questão que Paulo coloca. Deu para entender? Essa é a questão. A preocupação de Paulo era que a igreja tomasse as atitudes que deveriam tomar. Ok? Pastor. Oi. Deixa eu fazer, não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta certa, mas no caso aqui que fala para expulsar do meio, para lançar a Satanás, para que a carne dele morra, é tipo, vamos lançar fora da igreja. Então as pessoas que estão no mundo, às vezes parece que estão na mão de Satanás, porque tem pessoas que não são cristãos e Deus, pela sua misericórdia, concede graça. O versículo de 1 Coríntios 10, 13, ele cabe aos cristãos, certo? E seria mais um exemplo dessa pessoa ser colocada ao mundo e passar por provações para que ela venha se arrepender, porque o versículo 1 Coríntios 10, 13 se cabe aos cristãos, certo? Sim, não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana. A Bíblia não fala que o mundo jaz no maligno? Sim. Então, né? Então, as pessoas que não são cristãs, né, que vivem no mundo que nós vivemos, elas vivem debaixo, né, o mundo está debaixo da influência de Satanás. Ok? Nós não estamos debaixo da influência de Satanás. Por quê? Porque há uma proteção do Senhor na nossa vida. Ok? Mas o mundo que a gente vive, diz a palavra de Deus, que ele vive debaixo da influência de Satanás. O mundo jaz no maligno. Então, o mundo está morto em delitos e pecados. O mundo está debaixo do controle, né, autorizado de Deus para o mundo. O que quer dizer o mundo jaz no maligno? O mundo está morto dentro de pecado. Tá? Então, a ação de Satanás, ela é exercida debaixo da soberania de Deus. Tá? Agora, conosco, com aqueles que estão em Cristo, o que diz 1 João 5,19? Abram lá comigo, 1 João 5,19. Quem pode ler aí, por favor? Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro já é do maligno. Isso. Agora lê o finalzinho do 18, Edu. Aquele Não, que lê o 18 inteiro, por favor. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus e não escravo do pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Ok?
Então, aquele que nasceu de Deus o guarda. Então, Deus nos guarda. E o maligno não lhe toca. O que ele está dizendo? O que João está nos ensinando? De que quando há algum tipo de situação de opressão, por exemplo, né, é porque Deus permite. O crente é possesso? Sim ou não? Agora, o crente pode ser oprimido? Não pode? Então, só quando Deus permite por alguma situação. Então, fala que o maligno não lhe toca. Por quê? Porque o versículo 18 ela fala que Deus guarda. Então, nós estamos no mundo, mas não debaixo, né, da influência de Satanás. Por quê? Porque agora nós estamos debaixo, em cima, do lado esquerdo, direito, embaixo, em cima. Nós estamos guardados pelo Senhor, nós estamos protegidos pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós não estamos debaixo da influência de Satanás. Nós estamos debaixo da influência do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Mas o mundo não, o mundo é diferente. Ok? Ok. Legal? Deu para entender aí? Mais alguma dúvida? Se tem, fala. Aqui é o momento. Pode ser que eu não saiba responder, mas aqui é o momento. Antes que o Edu durma, ele já deitou lá. Nós estamos ligados aqui, viu? Nós estamos espertos. Não vou dormir, não. Tudo Ok. bem, queridos? Chegou aí o guarda-costas do Edu. Deu para entender o versículo, o capítulo 5? Deu para entender a questão da igreja, o que estava acontecendo na igreja, qual era a grande preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo não era apenas com a pessoa, não era apenas com a realidade do que estava acontecendo. Claro que também era, mas a grande preocupação de Paulo era ensinar a igreja o que fazer quando acontecer casos de pecado, de imoralidade, qualquer coisa dentro da igreja. Entende? Essa é a preocupação de Paulo. Tá? Então, eu quero enfatizar isso para nós. A preocupação de Paulo era ensinar a igreja a não ser tolerante, a tomar atitudes bíblicas, sérias, amorosas, mas sérias, né, com aqueles que se deixam levar por uma atitude de rebeldia, por situações do velho fermento, por situações do velho homem, e que não aceitam correção. Aqueles que assim o fazem não podem ficar dentro da igreja, porque isso vai contaminar, né? Na verdade, que tipo de como é que eu vou dizer? Como é que nós nos mostramos para as pessoas de fora? Como é que as pessoas de fora veem a igreja? Quando nós deixamos que as coisas continuem do jeito que estão, a gente pode demonstrar uma coisa errada, pode mostrar que a igreja é um clube. Porque o que eu faço fora, eu faço dentro. Entende? Então temos que mostrar que na igreja não é assim. Tá? A igreja não é um clube. A igreja é um encontro de pessoas redimidas, salvas pelo Senhor, tiradas do lamaçal do pecado para uma nova vida em Cristo. Essa é a realidade daquelas pessoas que estão lá e continuam pecadoras, mas estão num contínuo processo de transformação. Ela não pode continuar sendo a mesma pessoa. O que ela era, ela continua. Então, alguma coisa não aconteceu na vida dela. Tá? Então, nós temos que mostrar para o mundo lá fora que aquele que está
na igreja que se diz crente em Cristo é realmente uma nova criatura e que ele está ali vivendo e lutando diariamente para que a sua vida seja semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Se nós não fazemos nada com aqueles que estão com uma vida errada, o que te mostra para o povo lá de fora? A igreja é normal, você só mudou de lugar, né? Sai daqui de fora para ir lá para dentro. Não pode ser assim. Por isso que Paulo coloca, né? A grande preocupação era que a igreja estava deixando passar, estava sendo tolerante com aquilo que estava acontecendo. Tá certo? Por isso que Paulo fala um pouquinho, se você ler comigo, vai para o capítulo 6. Antes de entrar naquela do litígio, no capítulo 6, olha o versículo 9. 9 e 10. Estão comigo? Eu vou ler aqui. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que Paulo está dizendo aí? Fala, olha, vocês eram desta maneira. Tá? Tais fostes alguns de vós. Está dizendo que lá no meio da igreja, queridos, junto com todo mundo, tinha gente que era roubador, que era idólatra, que era impuro, que era isso, que era aquilo. Ele fala, vocês foram desse jeito. Mas agora vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados. Tá? Então tinha no meio deles pessoas que eram que tinham atitudes horríveis, como ele fala aqui. Lembra que nós falamos de como é que era o contexto da igreja de Corinto? Era uma igreja num lugar portuário, lembra? Toda a realidade nós falamos da igreja lá nas primeiras aulas. Né? Então tinham pessoas lá que viviam uma vida horrível, devassa antes. Mas que quando encontraram a Cristo foram lavados, santificados e justificados. E agora caminhavam de maneira diferente. Tá? Então, se tem alguém na igreja que era assim e continua sendo, então, ou ele toma atitude e encontra de verdade a Cristo, ou ele precisa ser tirado de dentro da igreja. Tudo bem? Podemos seguir adiante? Eu coloquei aí acho que eu falei, não coloquei, né? Que a integridade de cada um de nós, querido, a integridade do rebanho, né? É como um cartão de visitas, né? De uma comunidade. Entendem isso? Tá? A nossa integridade de vida, a nossa vida correta, limpa, diante de Deus e diante dos homens, é um cartão de visitas para as pessoas. Ok? Podemos ir para o capítulo 6. Um outro tema. O tema agora era litígio entre irmãos. Outro tema meio complicado, né? Mas bem radical também. Eu vou ler capítulo 6, do 1 ao 8. Pode ser? Estão comigo aí? Juntos? Diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas?
Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Eu fiz 2 perguntinhas na semana passada. Quem estava aí, eu vou repetir as 2 perguntas. Mas aqui, quem não estava e quiser responder, pode responder, tá bom? A primeira perguntinha era: você alugou a sua casa a um cristão e ele não paga há 4 meses. O que você faz? Quem pensou aí? Quem quer falar? O que você faz? Alugou a casa a um cristão e ele não paga o aluguel faz 4 meses. O que você faz? Vai na justiça para despejá-lo? Oi, tem alguém do outro lado aí? Então, pastor, O correto é a pessoa vai para a justiça. Não é o correto, mas é o que a gente faz. Não, estou falando o que você faria. Qual é a atitude do cristão? Biblicamente não era para tratar na igreja, mas hoje também porque hoje, pastor, a igreja não tem o mesmo peso que aquela época. A pessoa procura a justiça. Eu procuro a justiça. Mas está errado. Veja bem, nós não estamos... embora eu concorde com você no que você disse aí do peso, né? Eu acho que é diferente, né? O que vale para nós aqui, né, é olhar para a palavra, né, que ela é tão atual quanto, né, e que se era assim que fazia, ou se é assim que muitos fazem, nós não devemos fazer. Né? Nós não andamos pela maioria, nós andamos pela Bíblia. Né? E um pouquinho diferente do que você falou, na verdade, a igreja naquela época não tinha tanto o valor, né, ou até o peso que hoje deveria ter. Né? A igreja estava ainda no início da sua caminhada, né? E era uma reunião, não tinha nem a questão mais institucional, vou dizer assim, né? Porque a igreja se reunia mais em casas, entende? Então não tinha aquela ideia, por exemplo, hoje como tem, que é um templo, uma instituição chamada igreja. Né? Isso foi com o decorrer do tempo. Né? Mas o que Paulo está dizendo é que o que eles faziam naquela época, quando ele escreveu a carta, e o que nós fazemos hoje, como você falou, né, que infelizmente muitos fazem, ele fala assim, que isso já é uma questão de, como é que ele usa a expressão aqui? Vergonha. Ele fala, isso já é uma vergonha para vocês, porque vocês deveriam tratar isto na própria igreja. Sábios e santos, né, que podem julgar os santos, julgar o próprio irmão. Né? E vocês não estavam fazendo isso. Então a igreja estava saindo fora de uma realidade. Na verdade, Paulo está ensinando a igreja, queridos, né? Porque a igreja era o início lá. Então, quando ele escreve a carta, lembrem disso, Paulo escreve a carta para corrigir algumas coisas que eles estavam fazendo, que talvez até nem soubessem que não deveriam fazer coisas assim. Talvez tivesse isso naquela carta que Paulo tinha escrito.
Pode ser que sim, pode ser que não sei, porque a carta se perdeu, a carta não chegou para nós, né? Mas Paulo já tinha escrito uma carta antes, e pode ser que ele tenha falado alguma coisa, né? Mas isso aí é pura conjectura, tá? Mas o que eu quero lembrar é que Paulo escreve esta carta para dizer assim, olha, queridos, vocês não podem fazer isso. Quando tiver algum caso para tratar, algum litígio entre vocês, de irmão contra irmão, tá? Quero ser bem claro, né? De irmão contra irmão. Há um litígio, quem deve cuidar disso? A igreja. A própria igreja. E eles não estavam fazendo isso. Então, era irmão levando para um tribunal humano julgar uma causa que a própria igreja teria condições de julgar. Tá? Então, quem estava julgando a igreja, ali, os irmãos da igreja, era um tribunal humano, quando deveria julgar os irmãos da igreja, né, um tribunal, entre aspas, né, a questão na própria igreja. Pastor, Oi. Assim, a gente já passou por isso, né? Nós alugamos uma casa para um irmão da igreja, que se tornou até o pastor depois. Ele estava vivendo uma situação difícil. Nós alugamos a casa para ele sem cobrar o calção, vamos dizer assim. E depois de um ano, ele ficou sem pagar o aluguel, que a gente já tinha feito assim um preço bem razoável para ele, bem barato mesmo, bem abaixo. E quando ele deixou de pagar, nós pedimos o imóvel de volta. Ele saiu um pouco contrariado e ele deixou vários papéis de luz, né, e de água também, mas nós preferimos sofrer o dano, né? Nós nem levamos para a igreja, porque na verdade foi a igreja a igreja expôs a situação dele, a dificuldade que ele estava vivendo, porque ele estava para ser despejado do imóvel que ele estava morando. E aí nós o acolhemos, né, na nossa casa, assim, alugamos para ele. E aí depois aconteceu essa situação. Ele ficou uns meses atrasando. Aí nós pedimos o imóvel, né, para não entrar em conflito, pedimos o imóvel. Ele saiu do imóvel, mas ele deixou várias pendências, deixou 3 papéis de luz, eu acho, e mais alguns de água. Nós não levamos para a igreja, porque nós entendemos que primeiro queria expor, né, não por causa dele, que ele merecia mesmo ser exposto, mas a gente pensa na esposa, nos filhos também, né? E aí nós preferimos sofrer o dano. Nós ficamos, nós arcamos, vamos dizer assim, com o prejuízo, né? E para a nossa família foi até assim, um pouco constrangedor, porque a nossa família, assim, ficaram escandalizados pelo fato de a gente ter cedido a casa por um crente, e o crente ter agido dessa forma. Mas nós sempre colocamos para a nossa família que Deus lida com cada um e cada um tem o seu tempo de amadurecer, de crescer, né? E nós deixamos na mão do Senhor. Então, ficou assim a situação. É difícil, né? Mas Paulo coloca aqui que nós temos que sofrer o dano. Por mais difícil que seja, por mais duro que possa parecer, ou até mais radical que possa parecer, é o que ele coloca. Ele parte do argumento do maior para o menor, das questões eternas versus as questões internas. Ele fala que o mundo são coisas mínimas, né? Nós que estaremos julgando o mundo. Então, é difícil, queridos, mas é assim que a Bíblia ensina. Não tem jeito. Por mais que a gente possa achar que não, mas se acontecer com a gente, de você alugar, de você ter... O meu segunda pergunta, né, foi, isso talvez aconteceu com tanta gente já, o que eu já ouvi, né? Cristão faz aquele orçamento caprichado para o armário na sua casa.
né? Vou fazer um armário de cozinha e a pessoa faz um preço muito jóia para você, tá? É o irmão, às vezes irmão da tua igreja, às vezes irmão da outra igreja que você conhece, né? E aí ele vai na tua casa, né? Paz do Senhor, meu irmão, ô glória, né? E chega lá e fala, vou fazer um orçamento legal para você, faz lá um orçamento jóia para o teu armário de cozinha, do jeito que você queria, e ele fala assim, então você me adianta aí um valor que eu vou precisar comprar o material tal, e você chega lá e dá o dinheiro na mão dele, e aí passa um tempo, passa outro, e você não consegue mais achar o cara, e a pessoa some, desaparece com o seu dinheiro. E aí o que você faz? Ou, se ele não desapareceu, ele não completa, não termina direito, aquilo que ele falou que ia fazer, ele não fez, aquele armário lindo que ele falou que ia fazer, com aquele material que você pagou, ele usou material de menor qualidade, e aí eu posso inventar algumas coisas aí, mas o que eu queria lembrar é o que nós fazemos. A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que se não houver condições, né? Como é que isso seria tratado? Isso deveria ser tratado dentro da própria igreja. Digamos que é um irmão da nossa igreja. Tá? Como é que isso seria tratado? Dentro da própria igreja. Primeiro, numa questão interna, numa questão de diálogo, de tentar resolver o problema. E se não resolver dessa maneira, né, eu vejo até a questão de nós vamos lá um pouquinho antes, a própria questão da disciplina, porque o que a pessoa faz, né, de não agir corretamente, isso é pecado. E se ele está devendo, isso é um pecado que tem que ser disciplinado. É um pecado como outro. E entraria... É um pecado como outro. Pastor, no caso, seria levado para a igreja, como o senhor falou, internamente, primeiro, para que a pessoa entendesse o que está acontecendo, ela se arrepender. Caso ela não se arrependesse, seria levado numa assembleia à igreja. Se essa pessoa não se arrependesse, entraria o versículo 5 de Coríntios. Ela seria expulsa. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Né? Porque nós não qualificamos, né? Nós não tem pecado menor ou pecado maior. Quando eu falo que é uma questão que você resolve interna, né? Por quê? Por exemplo, eu fiquei de fazer um móvel para você, né? Mas eu não fiz o que eu tinha que fazer. Eu não fiz. Tá? Eu peguei o seu dinheiro e não fiz o que deveria, então, entre aspas, eu acabei roubando você, tá? Não cumpri minha palavra. Então, isso é uma questão que você tem que tentar resolver internamente com a pessoa. Tá? Se ele não resolver, não se arrepender, não reconhecer o erro, é um pecado que é também colocado diante da igreja. Por quê? Porque é a pessoa que também se encontra rebelde, tá? Não é um pecado como o outro lá, mas é um pecado que tem que ser disciplinado. E se a pessoa não percebe que ela roubou alguém e não quer se arrepender, ela também tem que ser tirada fora, porque vai contaminar também. Quando a gente disciplina na igreja, é porque é um pecado público. Entende? Agora, se os dois, né, que pega, eu falei com você, não fiz, mas nós chegamos juntos, conversamos, eu e você, papapá, eu me arrependi e corrigi meu erro. Acabou ali. Pronto, acabou. Entende? Tá? Mas caso não, aí você tem que envolver mais pessoas. Por que você envolve mais pessoas no tratamento do erro? Aí você tem que seguir lá em Mateus capítulo 18, que faz a questão da ordem, como deve ser tratado uma situação. Mas a realidade é de que o que Paulo está colocando aqui, qual é o problema, né? O problema real era o versículo 7, que nós falamos um pouquinho, né? Primeiro, o problema real não é tanto em como que deveria ser tratado. O que ele coloca, o versículo 7, ele fala assim, olha, o só existir entre vós demandas
já é completa derrota para vós outros. Então, só o fato de existir a demanda, de existir essa questão de ir ou não ir para o tribunal, isso já é uma derrota. Por isso que ele fala para sofrer o dano. É a questão de que os interesses do reino têm que vir acima dos meus próprios interesses, por mais radical que isso seja. Os interesses do reino devem ser acima dos meus interesses. De que maneira? Né? De que eu não traga vergonha para o reino, vergonha para a igreja, pelo fato de que há um litígio entre irmãos e quem vai julgar é um tribunal humano. Isso já é vergonha para as pessoas, para o reino. Quem ia falar? Diga, Marcelo. Eu tenho um caso que eu estou aqui na família. Tá baixo o teu áudio, Marcelo. Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Está ouvindo? Agora sim. Então, aconteceu um caso numa pessoa da família nossa. Ele mandou um pastor de uma outra igreja, no caso, né? Ele é de uma denominação e o pastor era de outro. Ele fez um orçamento da casa dele para a construção, e foi uma grana, grana mesmo, assim, 30 mil na época, ainda foi um pouquinho mais. E adiantou o dinheiro para o pastor da construção de toda a casa, ele adiantou toda. Só que o pastor fez só a metade e não fez o resto. Ele é crente, ele agiu como a Bíblia, ele deixou para lá. A pergunta que a Paula fez aqui é como agir como era da outra igreja. Como ele é de outra, e sendo ele pastor, deveria ir na igreja expor ele? Ele era pastor de outra igreja, era de outra denominação. Ele pegou o dinheiro, todo o dinheiro de uma construção de uma casa, fez a metade e largou de mão. Ele não... tanto que Deus foi tão bom com ele, que quem terminou a casa dele foi um patrão da esposa dele, que pegou e abençoou ele, terminando a casa. Mas ele deveria ir a outra igreja expor o pastor? Ele deixou para lá. Ficou com raiva, com mágoa no coração. Deus tratou ele, mas ele relevou que era outro pastor. Mas não deveria ir na outra igreja expor o pastor? Deveria conversar com a própria liderança da igreja lá, né? E tentar resolver a situação. Deveria sim. Aí você está dentro da própria realidade de igreja. Ok? Não importa aí a denominação. Eu estou falando de igreja de Cristo. Tá? Então, ele deveria conversar com a liderança da igreja, onde o pastor era membro lá, né? E dizer o que estava acontecendo e tentar ir até o final do que Paulo coloca aqui. E aí, não dando certo, como você falou, ele sofreria o dano, como sofreu. Né? Só que ele foi até uma parte. Ele deveria ir até a realidade do que Paulo coloca aqui. Paulo coloca que a igreja iria tratar a situação. Então, por exemplo, ele com a liderança da igreja dele, com a liderança da igreja aonde o pastor congregava. E aí é tentar resolver dessa maneira, com a igreja tratando o problema. Porque aí eu vou para a segunda etapa. Por exemplo, ele vai na igreja onde o pastor era membro. E se o pastor não resolvesse, não se arrependesse, não com esse problema, o pastor ia para a disciplina. Porque ele errou. Correto? Então, quando eu deixo de seguir os passos, na verdade, eu não permiti que o pastor fosse tratado. Porque assim como ele errou com essa pessoa, ele talvez errasse depois para frente. Então eu tenho que seguir os passos, né, para evitar, por exemplo, que o pastor errasse de novo. Né? Então, como é que ele não erraria de novo? Aí talvez passando pela disciplina, se arrependendo, né? E se ele se arrependesse de verdade, devolveria o dinheiro e coisas assim. Aí mostraria, né, de que ele foi tratado por Deus. Quando eu não tomo os passos, todos os passos, na verdade, eu estou deixando, né, de fazer com que a pessoa seja tratada. Entende?
Mas aí, novamente, né? Eu fui para outra igreja. Não é verdade? Nós estamos ainda dentro de um âmbito de igreja. Não importa a denominação. Que Paulo não coloca isso. Nem existia naquela época essas questões de denominação. Posso Legal? dar um exemplo aí? Opa! Eu passei por uma dificuldade dessa e eu acredito que vai muito da maturidade do irmão, das pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, que a palavra dele não muda. Aquilo que Jesus falou, aquilo que os apóstolos falaram, escreveram, que está na Bíblia, o tempo pode passar, mas essas palavras e esses ensinamentos, independente de cultura, de costume, de moda, isso aí não tem importância para o crente que é maduro. Eu tive uma dificuldade com um irmão de uma denominação, pedi para fazer 2 portão aqui na minha casa quando eu mudei. E levou mais de 1 ano para ele fazer o portão. O portão foi um barco. Os caras de barco é que são assim, viu? Tem um aí, mas aí entra a maturidade de você perdoar esses irmãos fracos, né? E trabalhar com eles para eles mudarem, né? Então eu fiquei 1 ano, toda semana eu fazia questão de passar lá, orar com ele, e ele era, nessa época, um crente muito atuante, estava sempre na televisão, tocava, ele é músico e tal, e eu passava lá e orava com ele, e conversava com ele, meu irmão, o irmão tem que crescer mais espiritualmente. Por quê? O irmão assume compromissos que você não vai cumprir. O irmão está sendo um mau exemplo, não só para mim, não é o meu caso, é outros casos que eu sei e que as pessoas vêm me falar sobre o irmão. O irmão tem um comércio conhecido na cidade. E se o irmão continuar com esse mau testemunho, o irmão vai falir, o irmão vai ter uma vergonha para a sua igreja, para os irmãos, principalmente que o irmão é uma pessoa conhecida aqui na cidade. Pensa nisso. E fui mais de ano. E o pessoal em casa até falava, meu Deus, mas tu tem paciência demais, e faz, e acontece. Eu nunca fiz nada. Eu passava lá, conversava com ele normalmente, orava com ele, com amor, com carinho, mas naquela época eu já falei, o irmão vai falir, o irmão vai se quebrar, porque o irmão não está agindo como o irmão fala. O irmão não está sendo um cristão maduro, transparente com as pessoas, de falar uma coisa, de cumprir aquilo que você fala, de andar corretamente, entendeu? Isso vai te trazer prejuízo. Resultado, depois de 1 ano, ele conseguiu montar o portão, porque tinha aqueles garotos aprendizes lá com ele, e sempre via eu passando lá, eu acho que os próprios moleques ficou com dó de mim, aí falou, pastor, vou agilizar aqui a sua parte aqui, porque está feia a situação. E aí vieram, montaram esses portão que eu tenho na minha casa. Se você chegar rapidamente, você não vai ver, mas o menor portão é preto, o portão maior é marrom, e foi a cor que eu pedi. Ele entregou, ele cumpriu o negócio, mas o negócio tudo mal feito, mal acabado. Finalizando,
Qual o resultado desse irmão hoje? Continuo amigo dele, continuo orando por ele, passo lá, converso. Infelizmente, ele está falido. É raro uma pessoa ir lá. Quando vai, se ele tiver a curiosidade de perguntar para alguém na cidade, a pessoa não vai lá, não. Isso é o que acontece com alguém que pode até aparentar uma beleza com a palavra de Deus. Falar bonito, tal, cantar, tá, mas não agir como a palavra manda. Porque se você não agir como o próprio Mateus 24, 35 vai falar, a palavra do Senhor não muda. Isso é uma realidade. E não muda para nós. Nós que somos cristãos, nós temos que ter bastante maturidade, bastante temor nessa questão. Porque são vários exemplos de pessoas. Por isso que a Bíblia fala também que, às vezes, quantos correm bem depois não andam mais com o Senhor. Por conta dessas coisas que você tem que observar, né? É triste você ver na igreja irmão tendo que levar na justiça. Isso, para mim, se Paulo, naquela época, já se sentia mal vendo esse tipo de situação, imagina nos dias de hoje, né? E hoje é quase uma coisa comum. As pessoas fazem isso. Não está nem aí. Então, falta a maturidade de conhecer a palavra, praticar aquilo que ela fala, né? Andar conforme ela fala. Existe a perfeição? Não. Você vai encontrar muitas situações assim. Mas se nós temos o conhecimento também, nós vamos fazer como muitos irmãos deram o exemplo aí. Ele vai ajudar aquele irmão a superar essa dificuldade, ensinar para ele que ele não está agindo como a palavra de Deus manda. E a Bíblia fala que quando nós conseguimos ganhar esse irmão, fazer com que ele reconheça que isso aí foi a maior riqueza que você pode fazer com a pessoa. Não é disciplinar, não é jogar pedra, porque a maior riqueza do cristão é o amor, eu acredito. Legal. Então, o que para lembrar nesse texto que nós estamos falando, então, é que a orientação de Paulo é de que nós temos que sofrer o dano. Tá? Essa é a parte mais difícil para nós aí, né? A parte mais radical, né? Você deve sofrer o dano. Tá? Mas eu insisto na questão aí de que, em alguns momentos, né, exige mesmo a realidade da disciplina. Né? Por que eu falo isso? Né? Porque a disciplina não é falta de amor. Às vezes nós podemos confundir as coisas. Disciplina não é falta de amor. O pastor destacou o fato do amor aí, muito importante para nós. Né? Mas nós não podemos confundir que quando nós disciplinamos alguém, isso é falta de amor. E não é. Hebreus capítulo 12 fala que Deus disciplina a quem? Lembra do texto lá ou não? Vamos lá para Hebreus capítulo 12. O que ama, né? Isto. Deus disciplina ao que ama. Então, disciplina é amor, amor é disciplina. Quem é pai aqui sabe disso, né? Então, eu estou compartilhando isso, né, usando os exemplos que vocês deram, né, para a realidade de que eu posso
lembrar deste fato, lembrar dessas orientações bíblicas, né? Para que haja de verdade uma transformação na vida da pessoa. Né? Este é o propósito maior de Deus. Então, usando os dois exemplos aí, né, que o pastor colocou e o exemplo do Marcelo, né? Vocês percebem que, infelizmente, né, nenhum dos dois chegou no propósito maior de Deus. Qual era o propósito maior de Deus? Que o pastor lá, que o Marcelo colocou, ele fosse confrontado, corrigido, né? Ninguém é perfeito, como o pastor Jonas colocou. Não existe perfeição. Mas o propósito de Deus é que ele fosse levado a uma confrontação para que ele mudasse de vida. Né? Para que o reino não perdesse, porque o reino está perdendo. E o exemplo que o pastor Jonas colocou também, o reino continuou perdendo. Né? Apesar da paciência, apesar da perseverança do pastor Jonas, a pessoa não mudou e o reino perdeu. E ele também, claro, porque ele, como o pastor falou, ele está falido. Mas o reino perdeu. Por quê? Porque ele continua dizendo lá que é irmão, não sei se continua cantando na igreja, tocando, né? Mas olha a fama dele. Olha a fama. Por causa dessa realidade de falta de maturidade, como o pastor colocou, e outras coisas que vocês estão colocando, né? Eu sei que uma boa parte de nós aqui, né, é de um tempo em que, quando você falava assim, olha, eu vou fazer negócio com um crente, era coisa séria. Era coisa séria. Né? Quando você falava que ia contratar um crente, né, anos atrás, era coisa jóia. Pode contratar porque o cara é o cara de palavra, né? É um servo que chega no horário, é um cara que trabalha corretamente, é um cara honesto. Tá? Isso era um tempo atrás. Infelizmente, com o decorrer do tempo, com essas teologias que entraram no meio da igreja, hoje é uma coisa triste, né? Como o pastor colocou aí, né? Quando vai indicar, o próprio pastor não indicaria o cara. Né? O próprio pastor não indica. E se você vai falar de qualquer outra pessoa, ninguém vai lá. Por quê? Porque o cara é um mau caráter. Agora, se a gente olha para o processo anterior, né? Se nós, muitas vezes, com os passos corretos, né? Seguindo, né? Para que a pessoa pudesse transformar e pudesse ser um lugar de honestidade, de verdade, em que você indica. Isso é o ideal de Deus. Muitas vezes não acontece porque nós, muitas vezes, não tomamos os passos corretos. Nós temos que tomar os passos corretos. Nós temos que seguir aquilo que a Bíblia fala, como o pastor lembrou. Né? Então, isso às vezes pode parecer duro, mas faz parte. Por que às vezes não há muita confrontação? Porque a confrontação é uma questão que demanda questões emocionais. Por que a gente deixa para lá? E não deveria. Por que a gente deixa para lá muitas coisas? Porque às vezes dói emocionalmente, as questões espirituais muitas vezes são doídas, né? Mas nós não podemos deixar para lá. Nós temos que seguir todos os passos. E aí, essa questão que o pastor levantou da palavra, né? Nós temos que ir em todas as etapas. Não podemos apenas fazer uma parte dela. Nós temos que ir em todas as etapas. Então, Paulo escreve essa questão dizendo que não deveria acontecer isso. Já não deveria acontecer dentro da igreja. Novamente, qual é a preocupação de Paulo? Paulo escreve e diz assim, olha, já é vergonha para vocês o fato de acontecer esse tipo de demanda. Já é vergonha para vocês o fato de ter esse tipo de conflito. Né? Pessoas que, por exemplo, né, falou que ia fazer alguma coisa e não fez. Né? Já é vergonha para vocês o fato de ter um irmão que não cumpriu a palavra, que falou que ia fazer e não fez. Isso já é uma vergonha. Mais vergonha ainda
é que vocês não estão tratando o conflito do jeito que a Bíblia diz, né? Tratando entre vocês, julgando entre vocês mesmo com a sabedoria que Deus dá, e, se for o caso, sofrer o dano. Não levar a tribunal humano. Então, o que é a lição para nós, queridos? A lição para nós é que a Bíblia nos manda sofrer o dano e não levar um irmão para o tribunal humano. Não podemos fazer isso. Se nós fizermos, nós estamos indo contrário àquilo que a palavra de Deus nos diz. Por mais difícil, por mais doloroso, por mais prejudicial que seja, né? Às vezes financeiro, como o Marcelo colocou, como o pastor nos colocou também, né? Ficou com 2 tons de portão, né? Mas é um dano que a gente tem que sofrer. Não tem jeito. Tá? É assim que a Bíblia diz: interesses do reino acima dos nossos próprios interesses. Ok, queridos? Capítulos 5 e 6 de Coríntios. Já são 11h40. O nosso tempo está encerrando. Eu queria deixar um desafio para nós. Ler o capítulo 7. Eu acho que nós ficaremos mais no capítulo 7 a semana que vem, se Deus permitir, que vai falar sobre o casamento. Eu vou mandar algumas perguntas para vocês, como eu fiz a semana passada. Tá bom? Vou mandar perguntas sobre o capítulo 7, para que a gente possa estudar um pouco mais. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que a gente tem que estudar ainda, que você queira? Alguma própria realidade a partir do capítulo 7 que você queira que a gente trate especialmente, que a gente estude especialmente? Dá uma olhadinha lá, pensa, eu aguardo um pouquinho. Enquanto vocês pensam, deixa eu fazer uma perguntinha. Não, deixa eu responder, depois eu faço a pergunta, senão vai confundir. Você já leu o capítulo 7 em algum momento? Já estudou? Você tem sérias dúvidas sobre alguma coisa? Não? Então tá bom. Edu? Não? Ok. Então tá bom. Então, vamos encerrar aqui. Só queria fazer 2 perguntinhas dentro do nós estamos falando aqui. Paulo condena os tribunais? Paulo? É. Ele condena os tribunais? Eu acho que ele condena. Ele não condena os tribunais, ele condena a ida aos tribunais por ser julgado por pessoas que são imorais, né? São idólatras. Ok. Paulo não condena os tribunais, ele condena o fato do irmão levar outro ao tribunal. O tribunal está aí e vai ser usado quando for necessário, né? Ele condena o fato de um de nós levar alguma coisa ao tribunal humano? Não. Eu só não posso levar um irmão ao tribunal. Mas quando for um outro caso, né, uma outra situação, né, o tribunal está aí para ser instrumento de Deus também
na nossa vida. O que eu quero destacar para a gente, o que Paulo coloca é que a nossa nova vida exige algo diferente. Por isso que a partir do versículo 9, ele fala, tais fostes alguns de vós. Ok? Então, o que ele quer destacar? Ele fala, olha, a nova vida em Cristo exige algo diferente, exige atitudes diferentes. E essas atitudes diferentes dizem respeito a tudo na nossa vida. Tudo. A nova vida em Cristo exige atitudes diferentes, inclusive no fato de quando eu for lesado por um outro irmão, o que eu devo fazer. É uma das coisas mais práticas também no nosso dia a dia. Paulo também nos orienta, por isso que eu falo, a Bíblia é suficiente para tudo na nossa vida. Inclusive quando eu for lesado por alguém que se diz irmão, que é irmão em Cristo. A Bíblia responde o que devo fazer? Claro que responde. E nós estudamos aí. Tá? Eu devo tratá-la dentro da própria igreja. É uma situação que trata dentro da própria igreja ou numa outra... Num ditado popular que vocês conhecem, roupa suja se lava onde? Como é que o ditado fala? Roupa suja se lava em casa. Em casa. Roupa suja se lava em casa, né? É um pouquinho do que Paulo está colocando aí. A roupa suja lava em casa, né? Os conflitos são tratados dentro da própria igreja. Tá bom, queridos? Então, se Deus permitir, a semana que vem nós vamos tratar o capítulo 7 e, de acordo com o andar da carruagem, a gente segue para o 8 e vai falar sobre a liberdade cristã do 8 ao 10. Mas, especialmente, eu acho que o 7 vai demandar para nós um bom tempo de estudo. Então, vamos tentar andar aí até onde for possível, porque eu sei que vocês estão doidinhos para ir lá para frente, né? Para o capítulo 14, dom de línguas e uma série de coisas. Eu sei que vocês estão ansiosos para isso, né? Mas vamos tratar, por enquanto, de outras coisas que dizem respeito também ao nosso dia a dia, coisas, situações que a gente vive no nosso cotidiano. Tá bom? Vamos orar? Peço que vocês continuem orando pelos irmãos aí que estão recuperando. Peço que vocês orem pela Dedé. Ontem eu levei ela no hospital. Hoje ela até está um pouquinho melhor, desde ontem, graças a Deus. Mas eu peço em nome de Jesus que vocês lembrem de orar por ela hoje, para que ela possa recuperar completamente. Eu também não andei bem esses dias. Estou aqui ainda um pouquinho mais ou menos, né, como se diz. Mas o Senhor é bom e Ele vai cuidar daquilo que precisa. Amém. Tá joia? A gente vai tentar hoje, o Marcos está aí. Eu não sei se vai dar tempo, eu teria que mandar para a Ilka ontem, né? Mas ontem, com essa questão toda da Débora, eu passei o dia cuidando dela e depois no hospital. Mas se der tempo, a gente vai tentar colocar um sermão e juntar com aquilo que o Marcos e a Ilka, a Rosa, prepararam, que é a parte do louvor. Se der certo, ainda hoje, não sei se dá, se der tempo, a gente vai colocar um link lá para vocês acompanharem um culto, né? Que é mensagem e louvor da nossa igreja. Joia? Eu vou depois ver os detalhes com o Marcos aí, se der tempo, a gente coloca no grupo da igreja ainda hoje. Tá joia? Vão acompanhando lá no grupo da igreja e aí vocês vão vendo direitinho. Eu vou tentar gravar e passar para a Ilka e para o Marcos ainda logo depois do almoço. Tá bom? Vamos orar para encerrar? Senhor, eu quero te agradecer por este tempo de estudo da tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque mais e mais, ao estudar a Bíblia, nós vemos o quanto ela é prática, atual, quanto ela é suficiente para tudo no nosso viver. Peço em nome de Jesus que o Senhor também nos lembre mais e mais que a nossa nova vida envolve atitudes diferentes em tudo no nosso viver. Então, Pai, nos ajuda a discernir isso a cada momento
Nos ajuda, Senhor, no poder do Teu Espírito, a praticarmos a palavra do Senhor, a sermos corajosos e cremos naquilo que está escrito. Ó Deus, atitudes muitas vezes radicais, muitas vezes que trazem sofrimento para nós, mas que glorificam o nome do Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos em nome de Jesus que todos nós que estamos aqui e a nossa igreja como um todo tenha sempre, Deus, este alvo e este propósito de honrar e glorificar o Teu nome e mostrar para as pessoas fora da igreja que a igreja é um lugar de gente santa, de gente que se encontra em transformação, mas de gente que tem um padrão, e este padrão é a palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta manhã, por este tempo de estudo. Seja conosco nessa tarde, com nossas vidas, nossos familiares. Oramos por aqueles que se encontram em recuperação, que necessitam da Tua providência, ó Deus, da Tua boa mão, recuperando, restaurando a saúde para o louvor da Tua glória. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Então fala para Deus abençoe, queridos. ele. Beijo no coração.